Olá, olá, 27 de maio de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. Governo do Estado faz reunião de emergência com representantes de poderes e novas medidas restritivas devem ser anunciadas para conter o avanço da pandemia. Aumentam as barreiras sanitárias e novos postos vão ser instalados na capital. Prefeitura lança aplicativo para evitar filas nos pontos de vacinação. Na reportagem de expectativa para o São João das Tradições, a devoção ao santo padroeiro dos pescadores. E no estúdio vamos falar sobre como as pessoas vão poder participar na definição das prioridades do Ministério Público Estadual para os próximos anos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Muita informação para você até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Que bom saber que você hoje escolheu o café da manhã com a gente, com as principais notícias do dia aqui na TV Difusora, em nome de toda a nossa equipe que chega na madrugada aqui. A gente agradece essa audiência que só cresce em todo o estado. Um abraço aos amigos da região Tocantina, Imperatriz, acompanhando a nossa programação. No nosso vizinho estado do Tocantins também a audiência é grande do Bom Dia e a gente agradece em nome de todo o time aqui da TV Difusora. Olha, barreiras sanitárias estão sendo montadas para evitar a proliferação da variante indiana da Covid-19 aqui no estado. Um novo centro de aplicação de vacinas vai ser instalado nos próximos dias aqui na capital. Vamos ver a reportagem. Os testes começaram a ser realizados no terminal da Praia Grande, em São Luís. Dona Cida, uma das primeiras na fila, veio fazer o exame para saber se está ou não contaminada com o coronavírus. Minha irmã já fez o exame e deu. E aí a senhora quer esclarecer a dúvida, né? Quero, porque eu tive junto com ela esses dias. A expectativa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é realizar 1.000 testes antígenos por dia. Novos pontos também vão passar a funcionar em outros terminais de transporte público da capital. Prevenção é tudo, então a gente precisa identificar de maneira muito rápida essa disseminação local para que ela não haja. E ao identificar casos positivos, a gente possa levar para fazer o PCR, o RT-PCR, o sequenciamento genômico e também notificar esses casos. Além da vacinação em massa, a Prefeitura anunciou que nos próximos dias deve instalar uma barreira sanitária na saída da cidade e também a criação de um novo centro para a aplicação de vacinas no bairro da Cidade Operária. Fora isso, vai continuar sendo exigido o isolamento para pessoas que estiveram em países em que a cepa indiana está em circulação. Foi o que aconteceu com 38 indianos que receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para entrarem em São Luís. Eles seguem em quarentena neste hotel na Praia da Ponta da Areia. Como medida de contenção, a Secretaria Estadual da Saúde já testou todos os funcionários do local. Desde a semana passada, um indiano contaminado com Covid segue internado em estado grave. Outros 23 que testaram positivo continuam embarcados no navio que veio da Malásia. Para esta imunologista, a preocupação com o vírus vindo de fora do país é maior, porque os últimos estudos indicam que, assim como a P1, a variante indiana também teve mutação na proteína spike, deixando a doença ainda mais transmissível. Esses casos identificados no Maranhão, né, que o governo sabiamente mandou testar todas as pessoas do hotel. Não basta só fazer isso, o ideal é que essas pessoas ficassem confinadas no hotel por 14 dias e ao final desses 14 dias testassem novamente para saber se o PCR estava negativo para que elas pudessem ser liberadas. E daqui a pouco, o governador Flávio Dino se reúne com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do estado com o objetivo de estabelecer novas ações para conter a disseminação da Covid-19. Quem está comigo aqui é Eduardo Bueno, ao vivo. Eduardo, bom dia para você. Não está descartada aí, né, a possibilidade de medidas mais restritivas em relação ao que estamos vivendo hoje por conta dessa situação da pandemia no estado, não é?
Exatamente, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa quinta-feira para todo mundo. Não estão descartadas medidas mais restritivas, inclusive fontes do governo do estado informam que essas medidas devem sair ou hoje ou mais tardar amanhã. A palavra lockdown ainda não está sendo pronunciada, né? Mas há uma possibilidade, então, de que medidas mais rígidas para conter a disseminação, principalmente da cepa indiana, sejam anunciadas. Hoje mesmo, como você já bem disse, o governador do estado vai se reunir com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para definir, então, quais serão essas estratégias para tentar conter a disseminação da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Inclusive, logo após será realizada uma entrevista coletiva. Mas ainda ontem, o governo do estado, então, fez um decreto para obrigar as empresas a informarem, por exemplo, de casos de pessoas que vieram de países onde a variante indiana está disseminada. O governador Flávio Dino concedeu entrevista coletiva falando sobre esse assunto. Vamos conferir. Que essa é uma competência federal, segundo a lei, é a Anvisa que regula isso, mas eu estou criando um sistema estadual. Então nós vamos ter a lei federal sobre tripulação de navios e nós vamos ter agora, nessa manhã, a edição de um decreto do governo do Maranhão, criando uma obrigatoriedade das empresas proprietárias de navios, armadores dos navios, nos notificarem sempre que houver tripulação estrangeira transitando no Maranhão, seja para entrar no navio, seja saindo dos navios, e com isso, além do controle federal, a gente tenha também o controle estadual. Adalberto, esse decreto já saiu e, inclusive, ele prevê multa, viu, que varia de R$2.000 a R$1,5 milhão de reais. Então, para a gente explicar melhor, vamos saber, então, quais são os pontos que tem esse decreto. O primeiro é que, por exemplo, hospedagens, hotéis, estabelecimentos hoteleiros, eles têm a obrigatoriedade de informar quando tiverem, por exemplo, turistas estrangeiros, tripulações estrangeiras, isso a Secretaria de Estado da Saúde. Eles têm que informar também de onde vieram, para onde vão, então, esses hóspedes e os últimos locais que eles tiverem passado, viu, Adalberto? Agora, essa obrigatoriedade também vale para os laboratórios de análises clínicas. Esses laboratórios e clínicas, hospitais em geral aqui da capital, que já são obrigados por uma legislação federal a informar a Anvisa, nesses casos, também serão obrigados a partir de agora a informar a Vigilância Sanitária Estadual, inclusive se houver casos de contaminação e confirmação da Covid-19 com resultado positivo. Nos casos de testagem de estrangeiros ou de brasileiros oriundos do exterior, a comunicação ao LACEN deverá ocorrer previamente, ou seja, antes da realização do exame, quando esse paciente, no caso desses laboratórios, dessas clínicas, já tiver uma suspeita de Covid-19. Então, eles já terão que notificar a SES. Então, esse novo decreto, como eu já bem disse, prevê a comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, também, como o governador falou aí nessa entrevista, de tripulantes, tripulação que de qualquer forma acabarem descendo desses navios e vindo aqui para o Maranhão, ou se chegarem em áreas de fundeio, por exemplo, essas empresas também terão que comunicar ao governo do estado. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Portanto, um tempo diferenciado estamos vivendo com a confirmação de 5 casos da variante. A gente ontem, inclusive, aqui durante a entrevista falou sobre um caso, reforçando aqui, um caso de alguém que está hospitalizado. Os demais estão afastados, mas já confirmaram que tem essa nova variante. No caso, tripulantes dessa embarcação que está fundeada aqui no estado do Maranhão. Portanto, esse é o total de casos. E ontem, a variante indiana do coronavírus foi detectada oficialmente em pelo menos a informação que temos 53 países e territórios, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, identificou o primeiro caso da variante indiana do novo coronavírus no estado e a cidade, inclusive, resolveu monitorar os passageiros de ônibus que saíram ou passaram aqui pelo estado do Maranhão. Piauí também montou 23 barreiras, nosso vizinho estado do Piauí, e São Paulo, portanto, agora monitorando a chegada de passageiros de ônibus que saíram ou passaram aqui pelo nosso estado. A gente tem, inclusive, uma reportagem sobre o assunto, vamos ver. O homem de 32 anos, contaminado pela variante indiana, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no sábado. Relatou sintomas e fez teste no próprio aeroporto, mas embarcou para o Rio de Janeiro e de lá para Campos dos Goytacazes, no interior fluminense.
Com quantas pessoas ele esteve desde que entrou e saiu do avião, difícil saber. A variante indiana é muito mais transmissível que as demais. A Anvisa proibiu voos vindos da Índia, Reino Unido, que inclui Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e também da África do Sul. Aqui, os primeiros 6 casos foram identificados no Maranhão entre tripulantes indianos de um navio. Por causa disso, a cidade de São Paulo decidiu monitorar os passageiros de ônibus originários ou que passaram pelo estado nordestino e que chegam no maior terminal rodoviário do país, o Tietê. Hoje, um único ônibus foi vistoriado. Ele deixou o Pará na segunda-feira, passou por 5 municípios maranhenses, seguiu para Goiás, Minas Gerais e, finalmente, São Paulo. Os 8 passageiros que embarcaram no Maranhão já haviam descido em Tocantins. Quem chegou a São Paulo teve a temperatura aferida e respondeu a perguntas. O endereço da minha casa, eu moro em Santo André, e meu telefone, eles pediram, e para a gente ficar, se der, em casa. Observar sintomas, se tiver alguns sintomas, procurar, medir a temperatura e fez um questionário básico, se teve contatos com pessoas de Covid. Ninguém apresentou sintomas de Covid. Caso contrário, teria sido testado e orientado a fazer isolamento até o resultado. Mas e os passageiros que vêm de outros estados? E mesmo os que vêm do Maranhão, mas como não têm sintomas, não são testados? E as pessoas que viajam de carro? Essas perguntas já indicam a possibilidade de que essa estratégia não seja suficiente para impedir que a variante indiana se espalhe pelo Brasil. Este infectologista suspeita que não funcione mesmo, e mais, que a variante já esteja em vários estados, o que só não sabemos porque no Brasil a testagem é inexpressiva. Eis o que ele defende: testes em massa. Se o cara não sabe que está doente, ele assume um comportamento diferente daquele que ele assume, uma vez que ele saiba que está doente, que está com a infecção. Então ele toma certas precauções que acaba mitigando a chance de transmissão do vírus. Aqui no Maranhão, a gente reforça, na capital em especial, novos postos vão ser instalados a partir de hoje, inclusive nos terminais da integração e no aeroporto também, na rodoviária, os postos vão ser essas barreiras sanitárias vão ser instaladas nos próximos dias. Daqui a pouco a reunião do governador Flávio Dino, em seguida uma entrevista e a possibilidade, eu repito, de medidas restritivas em relação ao horário de funcionamento de bares e restaurantes e outras medidas que devem ser anunciadas até amanhã. Geralmente é na sexta-feira que acontece a entrevista coletiva com o balanço dos casos de Covid, a situação e o anúncio, inclusive, de novas medidas que devem funcionar já a partir deste final de semana. A gente vai trazer essa informação no Portal M10 e nos nossos telejornais também ao longo do dia de hoje. Vamos acompanhar agora a ocupação de leitos de UTI na capital. A gente volta a mostrar esses números da capital e do interior porque a situação ficou grave do ponto de vista hospitalar e a gente tem que ficar atento então. Olha só, aqui na tela, os números de São Luís, 269 leitos ocupados estão 261 e apenas 8 leitos estão livres. A ocupação agora é de 97,03%, daí a gravidade, a preocupação com o momento que estamos atravessando. Vamos agora ver outra cartela que mostra a situação de leitos de UTI em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Vamos ver? Em Imperatriz, 72 leitos, 47 ocupados, 25 livres. A taxa de ocupação é de 65,28%. Agora vamos ver como é que está a situação nas outras regiões do estado em relação aos leitos também das unidades de tratamento intensivo. Olha só, 243 leitos de UTI nas demais regiões, 142 ocupados e 101 livres. A taxa de ocupação agora é de 58,44%. É hora da gente atualizar os números da Covid aqui no Maranhão, em todo o estado. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde é esse aqui, ó. 286.945 casos, 253.574 recuperados. O alerta aqui para os números de casos ativos, 25.381. Os óbitos, lamentavelmente, agora estão na casa de 7.990 e os novos casos nas últimas 24 horas, 95 em São Luís, 31 em Imperatriz e 981 nas demais regiões do estado. Portanto, o alerta continua ligado, estamos em tempo de pandemia e todo cuidado precisamos ter em relação à Covid-19. No próximo bloco a gente fala de segurança com Silvan Alves.
E mais, hein? O novo centro de vacinação montado na Universidade Estadual do Maranhão. A gente vai falar sobre esse assunto já já. E agora um aplicativo criado pela Prefeitura de São Luís para evitar filas nos locais de vacinação. Você confere os detalhes já já, depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Olha, você que está nos assistindo, me responda uma coisa. Você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriados e precisou de atendimento médico? Ou então foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a Vital Med pode te ajudar, com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança de sua casa, que a Vital Med vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. Além de cuidados, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é simples, basta ligar para 98 40 20 32 19. Se liga para o telefone da Vital Med. Repetindo, 98 40 20 32 19, tá bom? Você liga lá. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vital Med. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã, agora a gente vai falar de segurança aqui no Bom Dia. Comigo, Silvão Alves. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvão, a Polícia Federal deflagrou a Operação Destreza Espúria com a finalidade de desarticular um grupo criminoso que tem furtado objetos de interior de veículos. É isso mesmo? É exato. Essa quadrilha é uma quadrilha interestadual e agia em vários estados da federação. Foram vários mandados de busca e apreensão, também mandado de prisão. Ele acabou sendo autuado em flagrante, porque na casa dele a polícia acabou encontrando documentos que caracterizaram um crime de falsidade ideológica, documentos falsos, documentos de outras pessoas. É aquele caso onde essa quadrilha é especializada no crime com o equipamento que eles chamam de chapolim, que é aquele mecanismo que acaba neutralizando a trava e o alarme do carro. Nesse corre-corre do dia a dia, a pessoa vai, estaciona o carro e dispara já de uma certa distância a trava, o alarme, não vai lá ter o cuidado de checar se travou. E eles geralmente ficam por ali no estacionamento dentro de um outro carro, acionam o chapolim que cancela. A pessoa pensa que travou e na hora... travou o carro, eles vão lá e fazem uma limpa no carro da pessoa. Então, é um tipo de crime onde eles faziam vários veículos, só no estacionamento eles faziam vários veículos, furto de aparelho de telefone celular, bolsa, notebook, enfim. Então, era uma quadrilha que ela viajava, tinha pelo menos 4 estados da federação, eles tinham já informações, a Polícia Federal tinha informação da ação desse grupo, da ação dessa quadrilha. E ele foi, como já disse, preso por um mandado de prisão e, além do mais, foi autuado em flagrante pelo material que foi encontrado na casa dele. Ô Silvão, um vídeo gravado pelos moradores lá no Residencial Ribeira, na zona rural de São Luís, mostra o que seriam excessos praticados pela Polícia Militar, pediu o encerramento das atividades de um bar. Como é que foi isso? Exatamente. Os moradores colocaram, esse vídeo está nas redes sociais e viralizaram. A denúncia é feita de abusos, excessos cometidos por policiais militares que foram lá para o fechamento de um bar. No áudio é possível perceber que o policial questiona a abertura desse bar aí, dizendo que o permitido só é até 10 horas da noite. O detalhe é que depois os ânimos vão se acirrando e depois, na própria imagem, é possível ver que tem essa pessoa que está filmando, né? Isso incomoda o policial e ele vem em direção a essa pessoa, aí faz abordagem ali, faz checagem, revista no interior do bar, do estabelecimento, e depois ele vem em direção à pessoa que está filmando e agride essa pessoa com tapa. Isso ficou nítido, demonstrado aí nas imagens. Como essas imagens já viralizaram nas redes sociais, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, por determinação do secretário de Segurança Pública, já determinou a abertura de um procedimento para apurar a conduta do policial, né, dos excessos que foram praticados e, evidentemente, para que ele responda, né, pelo
pelos excessos que foram praticados. Justamente é o momento em que se aproxima e dá o soco, dá o tapa, né, na pessoa, juntamente com o celular que estava filmando toda essa ação feita pela polícia lá na área do Residencial Ribeira, que fica na região da zona rural. É preciso que seja apurado, sim, claro, Sim, claro, sem dúvida. Com certeza. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves com a gente no quadro de segurança aqui do Bom Dia. Agora de São Luís, a gente vai para o interior do estado. Vamos para Caxias, da região dos Cocais, ao vivo. A gente tem hoje a Raquel Souza participando com a gente e trazendo o destaque do dia. Olá, Raquel. Bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a gente no Bom Dia Maranhão. E olha só, a gente traz a informação, né, boas notícias, né? Notícias que vão fomentar uma obra que vai fomentar o turismo cada vez mais aqui na região dos Cocais, que foi assinada ontem pela manhã no auditório da Prefeitura de Caxias e com a presença de várias autoridades políticas, né, como vereadores, prefeitos, secretários municipais e sociedade civil organizada, a ordem de serviço para a obra de reforma e revitalização da Avenida Beira Rio, em Caxias, né? Avenida essa que fica às margens do rio Itapecuru e que abriga várias famílias ribeirinhas, assim também como, né, vários lavadores de carro que atuam no local. Lembrando que é uma iniciativa do governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Turismo, que tem à frente da pasta aí o caxiense, o secretário Catuler Júnior. Lembrando ainda que no auditório da Prefeitura ontem foi mostrado, né, o vídeo, né, ilustrativo da obra, que vai incluir, né, playground, vai incluir também quiosques com banheiros, vai ter o plantio de novas espécies de árvores, vai ter escada e rampas para acessibilidade, assim também como uma iluminação estratégica, né, e cênicas em espaços com espelho d'água. Então, uma moderna aí obra que vai fomentar, como eu falei no início, cada vez mais o turismo na região que já conta, né, com o Mirante da Balaiada, no Morro do Alecrim. E também essa obra faz parte de um pacote de obras do governo do estado que já estão, né, essas obras já estão em andamento aqui em Caxias, a exemplo do ginásio na área do 2º Batalhão de Polícia Militar, que vai servir para a educação física dos militares, bem como também para ser usada por vários alunos de escolas no entorno. Tem também a Praça da Alegria e o Parque Ambiental nas dependências do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Então, uma obra aí que está sendo bem recebida no município. E agora vamos atualizar os casos que envolvem a Covid-19 em Caxias. Até agora, o município soma mais de 11 mil casos, ou seja, são 11.961 casos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 20 novos casos de coronavírus. Em relação ao número de óbitos, né, teve um óbito registrado nas últimas 24 horas, totalizando 362 óbitos. Em relação às doses recebidas, das pouco mais de 56 mil doses de Coronavac e AstraZeneca, foram aplicadas pouco mais de 52 mil doses. Em relação às taxas de leitos de UTI e de leitos clínicos, ainda é preocupante, né, por parte das autoridades em saúde do município. A taxa de leitos de UTI está em 73% e leitos clínicos está em 53%, portanto, muita preocupação, todo cuidado é pouco para evitar maior número de contágio. Com essas informações, a gente vai ficando por aqui, Adalberto, desejando a você e a todos uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Até amanhã, Raquel. Ao vivo de Caxias, Raquel Souza trazendo informações para nós. Agora é hora de ver o vacinômetro, vamos ver como é que está a vacina aqui no estado e também aqui na capital maranhense. No estado, 1.682.598 doses aplicadas. Em São Luís, 350.461, números atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria de São Luís também de Saúde. Agora a gente vai saber quem pode vacinar nesta quinta-feira. Além disso, hoje tem um novo posto de vacinação funcionando aqui na capital e agora um aplicativo pode ajudar as pessoas antes de sair de casa, podem consultar lá. Aí quem vai trazer os detalhes para nós de todas essas informações é o Eduardo Bueno, que está de volta. Bueno. Pois é, Adalberto, notícia boa, porque a Prefeitura de São Luís divulgou o calendário para os próximos 4 dias. A gente lembra que esse calendário estava sendo divulgado diariamente por conta da retenção de doses, né? Tínhamos problemas com distribuição de doses oferecidas pelo governo federal, mas agora com as 300 mil doses que foram entregues na segunda-feira, né? Como um incremento para conter a variante
indiana, e aí a gente agora consegue, pelo menos a prefeitura agora consegue fazer um calendário aí um pouco maior. Então, para hoje está previsto, nesta quinta-feira, a vacinação de pessoas que têm 57 anos de idade. Pela manhã, então, são os nascidos de janeiro a junho e à tarde de julho a dezembro. Na sexta-feira, 56 anos de idade, seguindo, então, o mesmo padrão de vacinação, né? Pela manhã, quem nasceu de janeiro a junho e à tarde, quem nasceu de julho a dezembro. No sábado, 55 anos e no domingo, a segunda chamada para 55 anos ou mais. Lembrando que essas pessoas precisam estar cadastradas na plataforma Vacinação WIS, que é o www.sãowiss.ma.gov.br/vacinaçãoWIS. Precisam estar previamente cadastrados e precisam levar então documento de identificação com foto e comprovante de residência. Agora, Adalberto, desde o início do programa a gente tem falado sobre esse novo ponto de vacinação, vai funcionar em formato de drive-thru lá na Universidade Estadual do Maranhão, que fica ali no bairro da Cidade Operária. Então, para quem mora naquela região, Cidade Olímpica, São Cristóvão, até mesmo da zona rural, que é mais próximo, e ali para a região da Cidade Operária, o ponto de vacinação vai começar a funcionar a partir de hoje na UEMA, então no total são 5. Centro de Convenções da UFMA, o drive-thru da UFMA, o Centro Municipal de Vacinação, que fica ali no Multicenter Sebrae, no Coafuma, além do drive-thru que fica no Espaço Reserva, na Avenida Daniel de Latouche. Agora, Adalberto, esse novo aplicativo é o Filômetro. O prefeito Eduardo Braide anunciou que a partir de hoje também começa a funcionar o Filômetro, que é um aplicativo em que as pessoas vão poder saber quando elas serão imunizadas. Então, ele já estabelece, por exemplo, quando a pessoa vai tomar a primeira e a segunda dose e também dá um parâmetro de qual público está sendo imunizado. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Olha, o Ministério Público do Maranhão vai iniciar hoje a consulta pública para diagnóstico das demandas a serem priorizadas no planejamento estratégico da instituição. Sobre o assunto, eu converso agora aqui com o diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público do Maranhão, promotor Carlos Henrique Vieira, é nosso entrevistado aqui no estúdio. Promotor, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores do Sistema Difusora. Promotor, a ideia é que este planejamento tenha a participação efetiva da sociedade? Sim. Por determinação do nosso líder hoje no Ministério Público, doutor Eduardo Nicolau, em tempos de pandemia, obviamente, a nossa ida de encontro pessoal à comunidade em geral, a toda a sociedade do Maranhão, ficou prejudicada presencialmente, por todos esses fatos que ainda agora você próprio relatou aqui no Bom Dia Maranhão. Então, por determinação do doutor Eduardo Nicolau, nós, da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Coordenação de Tecnologia da Informação e da Coordenação de Comunicação, aliados à Secretaria de Assuntos Institucionais, desenvolvemos basicamente 2 ferramentas de tecnologia capazes de fazer com que a sociedade em geral possa, ainda que de forma digital, se manifestar sobre essas atribuições, essa atuação que a sociedade deseja de promotores e procuradores de justiça aqui do Ministério Público do Maranhão. Na prática, como é que vai funcionar? Nós desenvolvemos um aplicativo, você ainda há pouco falava do aplicativo desenvolvido pela Prefeitura, o Vacinômetro. Nós desenvolvemos lá no Ministério Público do Maranhão, com todos esses técnicos em tempo recorde, a ação deles foi pronta, desenvolvemos uma suíte do planejamento estratégico do MPMA dentro do nosso app, MPMA Cidadão. Então, de qualquer smartphone, você pode acessar o nosso app, baixar o nosso app, acessar a suíte do planejamento estratégico, que vai estar estampada ali na face, quando você abrir o smartphone, e já terá a consulta e se manifestar, dar suas opiniões sobre essas prioridades que nós temos que ter atenção para elas. As pessoas, quando abrirem lá, vão ver um questionário a ser respondido? Como é que funciona? O que elas vão encontrar? Sim, tanto no app, que é mais fácil, como também no nosso site, no www.mpma.mp.br. Você também pode acessar, ao lado direito você vai encontrar um banner do nosso planejamento estratégico, e aí você vai, na condição de membro, de fazer parte ou não do Ministério Público, essa é a pergunta inicial,
logo em seguida, as perguntas, os questionários vão aparecer. É um questionário rápido, intuitivo, bem pensado pela nossa comunicação, adaptando a nossa realidade de Maranhão e de Brasil também. É claro, o doutor Nicolau, o ano passado, nós assinamos uma adesão do Ministério Público do Maranhão ao Plano Nacional Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o que nós estamos fazendo agora nessa fase é saber a opinião dos maranhenses, ou seja, essas diretrizes, esses nortes nacionais serão amoldados, obviamente, àquilo que se pensa, aquilo que se espera pela população do Maranhão. Qual é a fase seguinte a essa consulta? Nós hoje, às 11 horas, numa solenidade presidida pelo doutor Eduardo Nicolau e com a presença do Conselheiro Nacional do Ministério Público, doutor Sebastião Caixeta, hoje nós deflagraremos a fase de diagnóstico. Será iniciada essa, como você bem pontuou, a consulta pública a toda a sociedade maranhense sobre esses anseios, os desejos, aquilo que a população maranhense e as demais instituições esperam da nossa atuação, da atuação do Ministério Público. O que eu gostaria de frisar é o aspecto democrático que essas ferramentas nos proporcionam. Nós teremos a manifestação de todos os cantos do Estado, de todos os municípios, numa parceria em que os técnicos da CEPLAG desenvolveram com a Secretaria de Direitos Humanos, que nos disponibilizaram também outra plataforma para que nós utilizemos a base de todas as organizações governamentais, não governamentais, que já fazem parte do cadastro dela. Todas essas organizações receberão esse questionário, repassarão àquelas pessoas que fazem parte delas, e a partir daí nós conseguiremos colher essas opiniões de forma democrática. Foi uma determinação da administração superior, de todos aqueles que fazem parte da atual administração superior do Ministério Público do Maranhão, que não fosse colhida só a impressão de membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, mas sim e principalmente os desejos, os anseios da população. Quando as etapas devem ser finalizadas do processo? Até setembro nós esperamos finalizar essas etapas. Como nós bem sabemos, a questão da pandemia e da crise sanitária, ela prejudicou um pouco aquele contato tradicionalmente desenvolvido nos anos anteriores, do planejamento estratégico, com a população presencialmente. Então, nós utilizaremos essas ferramentas, esperamos até em setembro terminar essa colheita de dados e daí, de acordo com o evoluir ou o regredir dessa questão sanitária, avaliarmos a possibilidade ou não de fazermos alguma etapa com essas instituições e essas organizações governamentais e não governamentais de forma presencial. Mas isso aí, só essa questão sanitária que vai realmente, a partir de setembro, definir. Conversei aqui no estúdio com o diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público aqui do Estado do Maranhão, o promotor Carlos Henrique Vieira. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Nós é que agradecemos o espaço e a disposição também da difusora, de todos vocês, para novas oportunidades, porque é importante, eu faço esse chamamento, que toda a sociedade maranhense exprima, deixe claro o que ela realmente deseja do trabalho de promotores e procuradores de justiça. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai ver a devoção ao santo padroeiro dos pescadores, na expectativa aí já para o São João das Tradições. A gente volta já já. João Coutrinho vai falar também dos bastidores da política. A gente volta em instantes. Você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de quinta-feira em todo o estado do Maranhão, acompanhando as principais notícias do dia. Olha, hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um dos santos mais celebrados no período junino, protetor dos pescadores e guardião das chaves do céu, São Pedro.
é venerado por milhares de devotos e fiéis. Meu São João, São João. Histórias de quem tem muito a agradecer podem ser vistas principalmente no mês de junho, durante o festejo, quando o largo em frente à igreja costuma ficar assim. Há 10 anos, a organização da homenagem é de responsabilidade de Regina. A tarefa não é fácil. Deixar tudo pronto para receber milhares de pessoas exige um esforço que dura vários meses. No normal, nós começamos a se mobilizar desde janeiro. É gratificante. A gente está na saudade. As homenagens são de forma diferente. Um dos momentos mais significativos dessa demonstração de fé acontece justamente aqui, na escadaria, quando os grupos, após chegarem ao largo, sobem um a um até a capela, onde reverenciam o santo. Tradição que, segundo essa pesquisadora, tem relação com uma característica da manifestação folclórica, o sincretismo. No batizado, que a gente considera assim que é como se fosse o nascimento do boi, ele é realizado no dia de São João. E aí no dia de São Pedro a gente tem assim como se fosse o ápice da festa, né? Que vai culminar no dia de São Vassal. Então, que são 2 dias seguidos, né? 29 e 30. Então no dia de São Pedro a gente tem esse ápice com essa grande reunião de bois que vem para a capela de São Pedro. Esse grupo se reúne todos os dias na capela e quem não pode participar por conta do isolamento social conta com o apoio da tecnologia. São Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Tempos depois, acabou tendo uma forte associação com as festas juninas. Então a igreja, para fazer frente a essas festas pagãs que já ocorriam nessa data, ela passa a instituir aí o dia 29 de junho como dia em homenagem a São Pedro, um dos santos mais antigos e mais importantes da Igreja Católica e do cristianismo. Não é à toa que é um dos preferidos por milhares de maranhenses, fiéis, brincantes e, na maioria das vezes, as duas coisas, em um dos períodos mais ricos da nossa cultura. Mais um ano sem São João? Não, senhor. Vem aí o São João das Tradições do Sistema Difusora. Nós preparamos uma programação super especial que vai aquecer os nossos corações durante todos os sábados do mês de junho. Serão 4 programas especiais aqui na tela da sua TV Difusora a partir das 10 horas da manhã, além de um especial na Difusora FM, com a cobertura do São João das Tradições Itinerantes, que vai percorrer as principais ruas de São Luís, levando alegria, música e diversão. Vai ter Bumba Meu Boi, cacuriá, comidas típicas e tudo aquilo que a gente precisa para matar a saudade da maior festa do nosso estado, com cobertura completa do MA10 e em nossas redes sociais. O São João das Tradições vem aí com uma explosão de ritmos, sotaques e sabores para festejarmos juntos a alegria de ser maranhense. Então você já sabe, né? Em junho nós esperamos por você. O São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninassal. Nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. E do Norte, a sua concessionária Renault do Maranhão. São João é na Difusora, a tradição não pode parar. Agora a gente vira a chave aqui no Bom Dia para falar de política. Comigo, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A CPI da Covid aí convocou já, fechou ontem a convocação de 9 governadores e um ex-governador de estado? Isso, John? 9 governadores, o ex-governador do Rio de Janeiro, também o Wilson, ele foi convocado, né? Será convocado todos eles, Adalberto, ali na CPI da Covid, onde deu uma confusãozinha porque alguns senadores disseram que não tinha acordado, né, a convocação dos governadores, mas o presidente da CPI, né, o Omar Aziz, reiterou e disse que será cumprido o acordo e os governadores serão, né, ouvidos. No caso, quais são esses governadores? Nós temos aí até um quadro que coloca eles, né? Foi acrescentado até o governador do Piauí, o Wellington Dias, que a princípio nós não falamos ontem.
mas eles serão ouvidos. Aqueles governadores em que houve, né, nos estados, operações da Polícia Federal, né, para investigar aí desvio de recursos que seriam utilizados para a compra de insumos no combate à Covid-19. Então, esses governadores serão ouvidos. Já há, aí por parte de alguns governadores, eles vão utilizar uma estratégia, Adalberto, de entrar no STF, né, com uma ação coletiva, através do Colegiado Nacional de Procuradores, para tentar, né, justificar que não é constitucional a ida deles à CPI, né? Infringe a Constituição, segundo a alegação de algum desses governadores. Isso pode parar no STF, vai ser dada entrada uma ação coletiva e talvez esses governadores não sejam ouvidos, né? Vai depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então há essa possibilidade. Alguns avaliam o seguinte, né, que além disso, de infringir a Constituição, aquela questão de harmonia dos poderes, né, sobrepor os poderes, tanto também a questão de desviar o foco, né, porque se você começar ali, né, colocar governadores e prefeitos, você acaba desviando o foco principal da CPI. Essa avaliação de que está sendo feito, né, por alguns governadores e aliados. No caso dos prefeitos, parece que, ao que tudo indica, eles não serão mais ouvidos, né? Não serão mais ouvidos esses prefeitos de capitais e que também ocorreu essas operações da Polícia Federal. O próprio ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior estava no requerimento de convocação, mas ontem isso não foi votado, Adalberto, parece que é um acordo para tirar os prefeitos, aí já que já tem governadores colocando prefeitos, aí alongar demais a CPI e, como nós falamos, tirar o foco principal em relação à CPI. Então isso está sendo discutido, mas além dos governadores foram convocados outras pessoas, né, aliados do presidente Jair Bolsonaro, até tentaram também colocar na pauta a convocação do presidente da República, mas também fere aí a Constituição. John, nós tivemos manifestações em várias cidades do país a favor do presidente Jair Bolsonaro, inclusive lá em Brasília, ocupando ali a esplanada dos ministérios. Os analistas políticos disseram, inclusive, que foi um número considerável. Sim, foi. Levando em consideração que estamos em tempo de pandemia, né, a quantidade de pessoas que foram ali para a esplanada, no caso Brasília, e outras cidades do país também. Agora é o inverso, são manifestações contra o presidente? A oposição está mobilizando, né? Algumas centrais sindicais, movimentos, né, populares estão organizando um movimento em todo o país, Adalberto, para o próximo sábado, né? No caso, 25 capitais, mais de 85 cidades, né, em 24 estados, estão mobilizando aí esse protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. No caso do Maranhão, já tem atos marcados em São Luís, né, Imperatriz e Caxias, são 3 cidades já que estão se organizando em relação a esse protesto. O que eles pedem? Pedem impeachment do presidente Jair Bolsonaro e também auxílio emergencial de R$600, vacinação, aceleração da vacinação, entre outras pautas. Então isso ocorre aí, Adalberto, aqui no caso de São Luís, sábado, 8 horas, na Deodoro Concentração, aqui na capital maranhense. Ontem o governo federal já assumiu que faz um estudo para prorrogar o auxílio emergencial, né? Deve ser prorrogado antes, inclusive, do novo benefício que deve substituir o Bolsa Família, deve ter a prorrogação do auxílio emergencial. A equipe econômica já está trabalhando nesse sentido. Obrigado, viu, John? Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho com a gente falando de política aqui no Bom Dia. Agora a gente fala de esporte, porque você sabe, você vai assistir a Copa América aqui na TV Difusora. É isso mesmo, transmissão do SBT. E olha, a seleção brasileira irá estrear em 19 dias. Na verdade, faltam agora 18 dias. A caminhada rumo ao título da Copa América 2021. O Brasil já ganhou o torneio 9 vezes, mas a conquista de 1989 em casa do time de Bebeto e Romário teve um sabor especial para a torcida, pois encerrou aí um jejum de 4 décadas. Vamos rever? O abraço do Eu Te Amo de Bebeto e Romário no Tetra foi ensaiado 5 anos antes no Maracanã, diante de mais de 130 mil torcedores em uma Copa América. O toque minimalista de Romário e a leveza do sem-pulo de Bebeto no gol sobre a Argentina de Maradona desenham a assinatura de uma geração do futebol brasileiro. 7 titulares daquele time seriam titulares no Mundial dos Estados Unidos em 1994. Existem Copas e Copas. Em 89, a Copa América foi especialmente marcante. Nem Pelé, Garrincha ou Zico conquistaram uma Copa América. A última havia sido em 1949. A rivalidade com o Uruguai de Francesco e a Argentina, então campeã do mundo, estava no auge. Era a vez do time de Sebastião Lazzaroni mudar essa história. Mas a campanha começou da pior maneira. Em Salvador, a torcida protestou indignada com o corte do centroavante Charles,
ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 88. A seleção estava na marca do pênalti, indicava a revista Placar da época. Pressão terrível da imprensa, daquele jeito, pressão da torcida não só da Bahia, e a seleção jogando tão mal nas primeiras partidas que até se cogitou a troca do comando técnico da seleção ainda na primeira fase. Após 2 empates sem gols e apenas uma vitória, a redenção foi no Recife com a dupla Bebeto e Romário. A fase final, no Rio de Janeiro, conquistou de vez a torcida. E o gol em cima do Uruguai tirou o Brasil de uma longa fila e afastou um fantasma. Para se ter uma dimensão do tempo que separa as duas conquistas, nada melhor do que o próprio uniforme da seleção brasileira. Em 1949, ele ainda era branco. Só que daí veio o maracanaço e a derrota na final da Copa de 1950. O uniforme da seleção brasileira ganhou novas cores. Veio o tricampeonato mundial. Só depois de 40 anos, o Brasil voltou a ganhar uma Copa América. Aí, já com a camisa amarela consagrada internacionalmente. A bossa nova tinha explodido, o homem chegado à lua e o Brasil tinha dado adeus à ditadura e ganhado uma nova Constituição. O país, enfim, a cores, era campeão da América. Quem participou daquela campanha jamais esquece. A gente com aquela pressão contra o Uruguai, o negócio de 50, do Barbosa, do Maracanaço. E a gente conseguiu dar a volta por cima e conseguiu o título, que assim começou uma geração vitoriosa, né? Que aquela geração ali depois virou campeão do mundo, mas o começo foi naquela Copa América de 89 no Maracanã com gol de cabeça do Romário. Branco lembra a importância da Copa América para os jogadores. A Copa América é um grande filtro para aquele atleta que quer chegar a jogar uma Copa do Mundo. E não vai ser diferente nessa próxima aí, não. Essa turma de Brasília, que visitou o Museu do Futebol em São Paulo, nem era nascida em 1989. Mas espera que o Brasil faça de voleio, mais uma vez, história. É isso aí, você vai acompanhar aqui na TV Difusora a Copa América. No Sampaio Correia, o time treina hoje, liberou o atacante Wesley Smith, já tem gente nova treinando no Sampaio, já o Daniel Costa, o João Paulo e o Rony também já estão treinando no Sampaio, que vem aí no mês que vem vai disputar o Campeonato Brasileiro. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até amanhã.